Olá, gente querida, chegamos ao fim do mês de setembro. Agora é encarar este resto de 2020 para virarmos esta página conturbada da nossa história. Vamos em frente, buscando por sabedoria e graça para fazermos tudo da maneira mais prudente e sábia possível. Deus vai nos ajudar. E assim vamos deixando para trás uma das maiores crises que a nossa geração já viveu, se não a maior de todas elas. Oramos para que Ele nos inspire diante de tudo que está à nossa frente. Que Sua luz nos ilumine, que a Sua misericórdia esteja conosco de contínuo, sobre nós e sobre todo o Seu povo. Hoje eu divido com vocês alguns pensamentos acerca do Salmo 129. Salmo 129 é um cântico que recorda as muitas violências, abusos e humilhações sofridas pelo povo de Deus. Muitas vezes fui angustiado desde a minha mocidade, começa o salmista. Machucaram-me, abusaram, violentaram, passaram com um arado sobre as minhas costas, abrindo longos sulcos. Tenso, né? Isso nos leva a pensar no sem número de pessoas que neste mesmo instante estão debaixo de profunda opressão e sofrimento. Tantas mulheres que sofrem debaixo do flagelo de maridos violentos. Maridos ou companheiros que as maltratam e oprimem emocional e fisicamente. Tantas crianças que sofrem abusos físicos por parte de familiares ou parentes. Ou por pessoas que as subjugam e destroem, roubando-lhes a alegria da infância e a possibilidade de seguirem com uma vida adulta normal. Tantos jovens que também são violentados e abusados, são feitos reféns do crime, psicologicamente torturados e impedidos de seguirem os passos de uma juventude saudável. Tantos trabalhadores que são feitos reféns dos seus empregadores, que os amarram num tipo de semi-escravidão, da qual não conseguem nunca mais se libertar. Tantas populações carcerárias que sofrem o abuso de um sistema totalmente falido e incapaz de regenerá-los para uma vida nova e livre. Afora a grande massa da população cristã, que sofre violência e a opressão por causa da sua fé, em países com sistemas e doutrinas radicais, que simplesmente não admitem a sua presença e a sua fé num Deus Criador e em Jesus Cristo como Salvador. E eu não estou falando só da Coreia do Norte, por exemplo, que é o país número 1 em perseguição, segundo o ranking anual produzido pela ONG Portas Abertas. Vocês podem procurar na internet. Mas também falo de experiências vividas em países como Rússia e Alemanha Oriental, onde o fato de ser cristão era punido com a exclusão aos benefícios sociais e acadêmicos, por exemplo. E isso não faz tanto tempo assim. Graças a Deus que mudou, pelo menos lá. Cada vez mais, porém, na Europa, ou mesmo por aqui, os cristãos sofrem assédio moral e são discriminados, especialmente em grupos e ambientes elitistas, artísticos e acadêmicos. Neles, ao afirmar a sua fé, o indivíduo passa a ser rotulado como uma pecha de ignorante e retrógrado, como se fosse um ser de menos-valia, menos capaz. Isso numa civilização que foi erguida, em grande parte,
pelo brilho de escritores, estadistas, cientistas, artistas e empreendedores movidos por causa da sua ética e fé cristã. Como já falei aqui numa reflexão sobre outros salmos semelhantes, toda forma de violência e humilhação não é boa e tende a gerar retaliação. Quem é humilhado tende a querer humilhar e se vingar. Se alguém passa um arado sobre as tuas costas, abrindo valas profundas nelas, o seu desejo será o de vingança, pelo menos o desejo imediato. E isso é uma reação própria da nossa natureza. Porém, a retribuição da violência, o olho por olho, dente por dente, gera uma cadeia infernal de ódio e destruição, que nos afunda e degrada cada vez mais. Não é uma questão de não fazer nada, de calar diante do abuso ou da violência cometida. A questão é o caminho escolhido para se libertar dela e reparar o dano cometido. O salmista se entrega ao Senhor e pede para que ele faça justiça. O Senhor é justo, diz ele. Ele cortou a corda dos ímpios. Sejam eles envergonhados e repelidos. Sequem como a erva nos telhados, mesmo antes de florescer. Não encham uma mão dos ceifeiros, nem os braços daquele que ata os feixes. Ou seja, ele ora para que Deus não permita a violência e que eles não prosperem nisso, mas que fracassem, que a sua maldade não avance, que sejam infrutíferos e não sejam abençoados. A mesma fé em Deus também impeliu pessoas a levantarem resistências pacíficas, históricas, que trouxeram profundas mudanças e alívio para multidões. Foram, por exemplo, os casos emblemáticos de Wilberforce, em sua luta anti-escravocrata na Inglaterra, que levou ao fim daquele comércio desumano, e Martin Luther King, nos Estados Unidos. Pessoas que fizeram uma grande diferença a partir de uma luta ativa, porém não vingativa. Praticante, porém não se rebaixando ao mesmo nível dos que usavam da violência e dos maus tratos. Inspirados pelo exemplo do seu Senhor, que não só ensinava seus discípulos a abençoarem os que os perseguiam, como também a perdoar as suas ofensas. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, dizia Jesus. Bem-aventurados sois se vos perseguirem por minha causa. Jesus também não apenas ensinou isso, como ele próprio se tornou num modelo, num paradigma vivo dessa postura. Ele amou até o fim, mesmo da cruz, onde estava sendo sacrificado. E ele de lá expressou as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para todos os que seguem os seus passos e desejam ser seus discípulos, desde então, a violência e a vingança deixaram de ser um caminho possível e viável. Eles não devem abrir mão da resistência e da busca pela justiça diante de toda forma de abuso e violência, mas abdicam de fazê-lo pelas suas próprias mãos, a fim de que realmente uma mudança possa ser gerada. Porque toda violência apenas gera mais violência. Somente a prática do perdão e do amor ativo, mesmo que resistente e justo, pode quebrar as correntes do mal. Que Deus nos ajude a fazer e a buscar a justiça da forma certa, a sermos resistentes ao mal e consequentes no perdão e na prática da graça que acolhe e do amor que transforma. Um forte abraço a todos e até amanhã.